Olá, tudo bem? Dando sequência à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual e federal, teremos a oportunidade, nesta edição especial, de conversarmos e dialogarmos com uma figura bastante conhecida e de relevantes serviços prestados também na administração pública, uma vez que é conhecido como ex-secretário multipastas. Você terá a oportunidade de ouvi-lo mais atentamente acerca da sua pré-candidatura a deputado federal. Anteriormente, na sequência, entrevistamos Rodrigo Ascoli, Sérgio Lobac e Marcos Marins, na condição de pré-candidatos a deputado estadual. E todas essas entrevistas estão disponíveis nas plataformas da emissora ou mesmo no seu aplicativo, que pode ser baixado facilmente para o seu celular. Nesta edição, iniciamos uma série de entrevistas com pré-candidatos a deputado federal, como disse. Até porque, como insisto em dizer, votar é escolher. E do seu voto depende, evidentemente, mesmo que você não perceba, a sua rotina pelos próximos 4 anos, no mínimo. O voto tem que ser exercido com extrema responsabilidade, honestidade e racionalidade, uma vez que o eleitor e a eleitora dispensa emoção. O eleitor e a eleitora exigem solução. Até porque pagamos toda esta conta. E por esse motivo, o programa Cidade Real, desde a sua existência, realiza esta série de entrevistas com aqueles que genuinamente têm raízes com a nossa cidade e pretendem representá-la, quer seja na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, como também na Câmara dos Deputados em Brasília, o que é pretensão do nosso entrevistado, que é pré-candidato a deputado federal. Votar é extremamente necessário e indispensável. Não se omita. Participe, vote, até porque você precisa fazer parte desse processo. Do seu voto ainda não cabe liminar ou julgamento em qualquer instância. Ele é secreto, democrático e, eu diria, sagrado. O seu voto é a sua escolha. E reitero permanentemente que deve ser feito por comprometimento com Nova Friburgo. A cidade precisa ter representações no Estado do Rio de Janeiro, no Poder Legislativo, como também em Brasília. Não podemos continuar órfãos de representação de nossa pujante cidade, uma vez que ficaremos novamente dependentes de candidatos forasteiros que irão subir a serra no período eleitoral. Portanto, fique atento, fique vigilante e priorize as candidaturas genuinamente locais. Daqueles pré-candidatos e posteriormente candidatos que têm raízes com Nova Friburgo, ou seja, familiares, profissionais e que têm também serviços prestados à nossa cidade em qualquer período, não tão somente na época das eleições. Portanto, teremos a oportunidade, o privilégio de conhecer uma figura ilustríssima, professor, conhece como poucos da matéria que leciona e também, eu diria, otimista tricolor. Sendo assim, imagino que você já imagine quem seja que gentilmente comparece. Atenção,
na edição de número 951 e contando do programa Cidade Real neste dia 15 de junho de 2026. A FAOL está construindo um novo capítulo no transporte público de Nova Friburgo. Em menos de 2 anos, a cidade ganhou 41 veículos, todos 0 quilômetro. Mais de 30 milhões em investimentos. Ônibus modernos, acessíveis, com câmeras de segurança, carregadores USB, telemetria e entregam um ar mais limpo para a nossa cidade. FAOL e Prefeitura de Nova Friburgo, juntos por um transporte moderno, sustentável e humano. Há mais de 100 anos, a Acianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Acianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. O que é isso? O que está acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho? Morri. Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado, eu precisava... Pai? Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Programa Cidade Real, informação com opinião, levando até você a oportunidade de conhecer melhor os pré-candidatos que pretendem representar Nova Friburgo, sobretudo a partir das eleições que acontecerão em 4 de outubro. É uma oportunidade, eu diria, absolutamente imperdível, até porque você irá dispor de mais tempo para conhecê-los do que na dita propaganda eleitoral gratuita, que na realidade não é gratuita. Alguém paga essa conta. Não existe almoço 0800, mesmo que custe R$1. Então, este programa lhe oferece a oportunidade de conhecer melhor os pré-candidatos durante um tempo mais considerável. E dessa forma, queremos anunciar e agradecer a ilustre presença do professor Marcelo Verli, grande amigo, fraterno companheiro, figura de bastante relevância no cenário político e administrativo municipal. Seja muito bem-vindo, amigo. É uma satisfação tê-lo conosco. Agradecemos a sua deferência em atender nosso convite. Olá, Zuri. Agradecer demais o convite. Você sabe que eu sou seu fã, acompanho desde o início dessa trajetória magnífica, mais de 950 programas, sempre tratando de temas de interesse da nossa comunidade. Você está de parabéns, a TV Zoom também. Quero já iniciar minha participação aqui, te agraciando com um exemplar do nosso livro Educando para a Democracia, ressignificando os legislativos municipais, fruto da minha tese de doutorado, defendida em 2019, e que demonstra o papel dos parlamentos, em especial no livro Os Parlamentos Municipais,
no que se refere ao fortalecimento da democracia. Temos aqui uma referência, né, ao dileto amigo, aproveitando esse linguajar rebuscado que marca essa trajetória tão profícua nesse programa. Profícua é muito bom. E que ouso ler nesse momento a sua carinhosa dedicatória, em que escreve: ao dileto amigo Zuri Maurer, uma sincera contribuição, seria? Isso. Para suas sempre diferenciadas reflexões. Abraço. Isso não é uma assinatura, isso é um autógrafo, né, bicho? Marcelo Verli, com a data de hoje, 15 de novembro. Amigo, De junho. Opa, desculpe. Ato falho. Já passou da eleição, hein? Já estamos no segundo turno. Amigo, agradeço muito o seu carinho, a sua deferência, a sua cordialidade comigo, a admiração recíproca, e pode ter certeza absoluta que esta publicação terá um lugar de destaque na minha coletânea de livros, para também ser lida e mais aprendida. Tenho certeza que o conteúdo é extremamente relevante. Parabéns, e agradeço, sensibilizado, o seu carinho e a sua cortesia comigo. Muito bom, Zuri. Espero que você faça um bom uso e que possa contribuir para essas reflexões que são tão importantes. Você é um formador de opinião na nossa cidade, na nossa região, e essa singela contribuição ela vai ao encontro, né, dessa trajetória. Parabenizar por tanto tempo de manutenção de um programa tão qualificado. Amigo, agradecendo os seus generosos elogios, de imediato, para aqueles eleitores ou eleitoras que não lhe conhecem ou tão somente seu nome. Marcelo Verli é um nome conhecido pelos cargos e funções que ocupou, ou seja, mas talvez não tenham conhecimento do seu histórico profissional, sobretudo. E sendo assim, queremos ouvi-lo. Fazer aqui um pitch, usando o linguajar das startups. Boa, boa. Bom, nasci, fui criado ali na região do bairro Ipu, convivi com a nossa querida e saudosa Fábrica Ipu no seu auge, e eu me recordo que quando criança eu me dirigia à recreativa da Fábrica Ipu no finalzinho da tarde para poder praticar meu futebol, meu basquete, e os operários e operárias estavam saindo da indústria naquele momento, e eu pequenininho ficava ali, né, tentando evitar, né, o toque com as pessoas, no sentido de não ter nenhum tipo de impedimento ali. E sou filho do Filim Lemos, pintor de letreiros, conhecido no bairro Ipu, na época que não havia letreiro digital, não havia toda essa facilidade que nós temos. Filho de uma merendeira de escola pública, estudei em escola pública praticamente a totalidade da minha vida, somente um ano numa escola particular, todos os outros anos foram no Galdino do Vale, no João Bazé e também no Jamil Eljaic. Fiz administração na minha graduação, com o apoio do crédito educativo do governo federal, hoje seria um ProUni, um FIES. Então, naquele momento, tanto na minha educação básica quanto no meu ensino superior, eu já pude perceber a importância do Estado no apoio, na formação e qualificação das pessoas. Meu primeiro emprego foi numa fábrica em Córrego d'Antas, apertei muitos parafusos na Spin Electronic, no finalzinho dos anos 80. Tive uma oportunidade de estágio também na Cimento Mauá, em Cantagalo, Cordeiro, Macuco, naquela região. Tive também a oportunidade de trabalhar desde 1991, a partir de um concurso público feito em 1990, e completaria agora dia 1º de agosto, 35 anos no Instituto Politécnico, posteriormente convertido em Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, boa parte da minha trajetória profissional, ela se aprofunda e se fortalece, em especial de 95 a 2000, quando eu assumo a gerência da primeira incubadora de empresas de base tecnológica do interior do Estado. Nesse período, visitei várias regiões do país e pude trazer muitos conteúdos que a gente aplicava aqui ao longo da nossa trajetória, tanto na própria universidade, na UERJ, quanto também como professor universitário. Fui professor tanto na Unifeso, em Teresópolis, quanto aqui na Universidade Cândido Mendes, quanto também na Universidade Estácio de Sá, durante quase 3 décadas. Paralelamente, busquei também sempre uma formação posterior à minha graduação. Fiz uma pós-graduação em gestão empresarial, também na Cândido Mendes, já com professores do Rio de Janeiro, de Ipanema, da Cândido Ipanema Centro. Fiz o mestrado em engenharia de produção na área de inovação tecnológica na UFRJ. Aliás, me recordo que quando eu entrei na UFRJ para iniciar o mestrado aos 25 anos,
depois de toda essa trajetória, né, com todas as dificuldades naturais, né, que a gente enfrentou, eu chego à Ilha do Fundão e penso assim, caramba, eu estou aqui, que coisa boa. E foi realmente um período muito marcante. Posteriormente eu vou falar um pouquinho à frente sobre a minha atuação na administração pública. Fruto dessa atuação na administração, eu procuro uma formação complementar e faço um MBA, Master Business Administration, na Fundação Getúlio Vargas, em Botafogo, lá no Rio de Janeiro, na área de administração pública. E mais à frente, concluí em 2019, o doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Todas essas formações complementares, elas foram decorrentes de uma percepção. Toda vez que eu me deparava com algo relacionado ao meu trabalho, à minha profissão, à minha atuação profissional, que eu precisava me aprofundar, eu buscava uma formação complementar. E essa foi uma característica que foi marcando a minha trajetória. Sempre estudando, sempre trabalhando e sempre procurando fazer boas entregas. Na esfera política, eu ingresso no ano de 2000, apoiando uma candidatura. Essa candidatura é vitoriosa, eu assumo no ano seguinte. Da saudosa doutora Maria Saudade Braga. Da Saudade Medeiros Braga. Exatamente. E no ano de 2001, a gente assume a gestão municipal. E aí eu atuo como secretário de administração e a partir do ano seguinte, também de governo, de gabinete, em outros momentos de desenvolvimento econômico, integração governamental. Me elejo vereador a primeira vez em 2004, tomo posse em 2005. Dali tive então 3 mandatos consecutivos como parlamentar municipal, levantando demandas e debates e temas muito importantes para a nossa sociedade. Talvez o principal deles, que tem a ver com essa proposta de uma pré-candidatura, fazer com que Nova Friburgo se fortalecesse como polo tecnológico, como polo de inovação, em especial como polo de ensino superior e técnico profissionalizante no estado do Rio de Janeiro, no interior do nosso estado. Desenvolvemos uma grande campanha chamada Estudar Aqui é Federal, que coletou quase 30 mil assinaturas. Estive em Brasília em 6 de julho de 2006, entregando todo esse abaixo-assinado. À época não havia essa facilidade digital que hoje a gente leva com uma tranquilidade muito maior. Levei um abaixo-assinado gigantesco e com apoio também de outras lideranças, conseguimos trazer para Nova Friburgo a Universidade Federal Fluminense, o Cefet, nos 2 anos subsequentes, que se uniram ao UERJ, que já estava aqui desde alguns anos antes, a própria Universidade de Estácio de Sá e outras instituições que compuseram esse polo tecnológico, esse polo de ensino superior e técnico profissionalizante, que marca tão positivamente a cidade. Atuei também posteriormente como secretário municipal de educação, tanto no período da tragédia climática quanto no período da pandemia, 2 períodos tranquilos da história de Nova Friburgo, e quero, tranquilos, muitas aspas aqui, né, Zuri? E quero aqui fazer um agradecimento especial, porque graças aos profissionais e às profissionais de educação, naqueles 2 períodos críticos, nós fizemos entregas de muita qualidade que contribuíram, naquele primeiro momento, para que nós alcançássemos o melhor IDEB da história da educação e, no momento da pandemia, que nós conseguíssemos ultrapassar aquele primeiro ano com apoio de Conselho Municipal de Educação, Sindicato Estadual de Profissionais de Educação e outros entes que compunham ali o ecossistema de educação do município. Então, essa é uma trajetória que a gente conseguiu construir com muito trabalho, com muita integridade, com muita correção, entregando aquilo que a sociedade esperava da melhor forma possível, fazendo com que, então, as grandes questões pudessem ser, pelo menos naquele momento, naquelas temáticas específicas, pudessem ser equacionadas. Um currículo bastante robusto, amigo, que marca a sua trajetória, sobretudo, com o meio acadêmico. Você tem relações muito fortalecidas e consolidadas com o polo de tecnologia em Nova Friburgo, na qual agrega muitos atores, muitos personagens que também, sob sua liderança, conseguem avançar nas suas proposituras. Ou seja, o seu currículo lhe credencia para as suas pretensões, o que trataremos, caríssimo Marcelo, a partir do próximo bloco, quando retornaremos dialogando com o pré-candidato Marcelo Verli a deputado federal nas próximas eleições. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Há mais de 100 anos, a Acianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida.
Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Cianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. A FAOL está construindo um novo capítulo no transporte público de Nova Friburgo. Em menos de 2 anos, a cidade ganhou 41 veículos, todos 0 quilômetro. Mais de 30 milhões em investimentos. Ônibus modernos, acessíveis, com câmeras de segurança, carregadores USB, telemetria e entregam um ar mais limpo para a nossa cidade. FAOL e Prefeitura de Nova Friburgo, juntos por um transporte moderno, sustentável e humano. Fernando, cadê você? Onde é que eu tô? Moça, desculpa aí, você morreu, velho. Como assim? Eu acabei de casar. Ô, Fernando, cadê você? O Fernando, ele bebeu e dirigiu. Claro, nosso casamento. Fernando, cadê você? O Fernando sobreviveu. Ela vai morrer daqui uns anos, de culpa. Se beber, não dirija. Viva o trânsito com educação e respeito. Programa Cidade Real, informação com opinião, fundamental neste período em que você começa a analisar o cenário, que é um termo que eu gosto bastante, para fazer a sua melhor escolha por Nova Friburgo em 4 de outubro. Votar é escolher. E o prazo de arrependimento é relativamente longo. São 4 anos. Portanto, você precisa exercer este seu inalienável direito democrático com extrema responsabilidade. Caríssimo Marcelo Verli, pré-candidato a deputado federal pelo PSD, Partido Social Democrata, cujo pré-candidato a deputado estadual Marcos Marins esteve conosco aqui na edição da semana passada. Ousando a tomar a lição do professor, porque normalmente o professor que faz as suas arguições aos seus alunos, condição na qual muito me honra. Quais as atribuições de um deputado federal? O que um deputado federal pode contribuir para Nova Friburgo e quais são aquelas outras prerrogativas que não cabem ao deputado federal? Sori, acho que a gente precisa primeiro refletir a respeito da nossa perda de representatividade ao longo dos últimos anos. Sem dúvida. Independente da qualidade dos mandatos federais que têm sido exercidos por nomes, por lideranças de diversas matizes ideológicas, o fato é que Nova Friburgo perdeu representatividade. Hoje nós não temos alguém que assuma o compromisso de contribuir para esse desenvolvimento integrado da nossa região, fazendo esse canal de comunicação, esse diálogo permanente entre o governo federal, o governo do estado e a realidade regional. Acho que esse é um ponto importante. O deputado federal ele tem a sua incumbência também de legislar, de fiscalizar o executivo federal, mas eu particularmente considero que a representação mais importante nesse momento seja identificar quais são as demandas, quais são as prioridades da nossa região centro-norte fluminense, da nossa região serrana, do interior do estado do Rio de Janeiro como um todo, e vocalizá-las de uma forma bastante estratégica, bastante qualificada, junto às grandes lideranças a nível nacional e a nível estadual. Infelizmente, nós perdemos isso. Temos, como falei anteriormente, mandatos que fazem trabalhos de qualidade, mas não com a sua atenção focada, não com o direcionamento das suas ações e do seu tempo de mandato parlamentar
vocacionados e direcionados para o fortalecimento da nossa região. Eu costumo dizer que o interior do estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro como um todo, é uma Ferrari com freio de mão puxado. Nós temos potencialidades incríveis. A nossa região, então, como falei anteriormente, se notabilizou ao longo dos últimos anos como um grande fortalecimento do polo tecnológico, polo de inovação, polo educacional. Temos vocações econômicas importantes na nossa cidade aqui, por exemplo, moda íntima, setor metal mecânico, turismo, gastronomia, agricultura, o emergente setor de tecnologias de informação e comunicação. Olhamos aqui para as nossas cidades vizinhas, com vocações também na área agrícola e tantas outras áreas, e muitas vezes nós não temos aquela liderança, aquela pessoa que possa contribuir para que esse pleito ele seja organizado e dirigido de forma estratégica a nível estadual e a nível federal. Isso do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Mas nós podemos falar também, Zuri, é uma dor que nós sentimos diuturnamente, a ausência de, por exemplo, uma estrutura de saúde que contribua para a solução, ou pelo menos para a mitigação dos grandes problemas. Nova Friburgo tem o seu hospital municipal, que tem um caráter regional e que acaba atendendo munícipes de 10, 12, 15 cidades vizinhas, sem ter a devida contrapartida que poderia contribuir para que ele se aprimorasse, ele pudesse se tornar até mesmo um hospital regional. Por quê? Porque, na verdade, os temas nacionais, eles muitas vezes tomam os debates públicos e aquela questão local, aquela necessidade de um foco na realidade local, que é onde a vida realmente acontece. Ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, as pessoas moram nas cidades. Então é fundamental que você tenha uma representação que contribua para que o que é a demanda local se transforme em uma demanda apresentada a nível estadual e a nível nacional, para que se converta em políticas públicas e busque esse atendimento para a mitigação dos nossos problemas. Eu particularmente acredito muito nas estratégias de saúde da família, por exemplo, que requerem uma pactuação a nível de Sistema Único de Saúde que permita a vinda de recursos proporcionais ao tamanho do atendimento que as cidades realizam. Então eu entendo que essa representação ela é fundamental. Fazer com que Nova Friburgo, região Centro-Norte, região Serrana, região Leste, outras regiões do estado do Rio possam ter a sua voz ouvida no Congresso Nacional. O que já não temos há um bom tempo. Há um bom tempo. Mesmo tendo alguns deputados federais que obtêm expressiva votação em Nova Friburgo, mas observamos também que, por vezes, eles se mostram mais afastados, mais distantes do que próximos à nossa cidade. E nessa vertente, Marcelo, existe um outro aspecto que eu entendo ser muito grave, que é o perfil do eleitorado, que se mostra descrente, desanimado e indiferente ao processo eleitoral. De forma geral, e você sabe disso, porque você circula muito pelas ruas da cidade e conversa muito com as pessoas, o eleitor ele está muito, digamos assim, conforme disse, indiferente a todo esse processo que eu entendo estar falido. Precisa ser atualizado, modernizado, rejuvenescido. Este modelo ele não atende mais as necessidades do eleitorado, mas é o que temos. E nesse aspecto, o eleitor se sente, amigo, digamos, traído, uma vez que ele deposita a sua confiança em determinada candidatura, que se elege e depois não corresponde. Como reverter este quadro de desânimo e de indiferença do eleitor? Até porque, caso ele não exerça a sua obrigação, porque no nosso país votar é uma obrigação, é um dever, mais do que um direito, embora eu particularmente entenda que voto obrigatório não combina com democracia. São incompatíveis, não se justificam. E dessa forma, como pré-candidato, de que maneira você tem trabalhado e atuado para reverter
esse cenário? Uma contribuição que eu ofereci foi exatamente tratar dessa temática no livro. A apatia do eleitorado, o desinteresse do eleitor, o cansaço do eleitorado. Vamos pegar um exemplo aqui, Zuri. Eu me recordo que em meados dos anos 2000, houve uma grande movimentação aqui na cidade em prol da eleição de candidatos locais. Exatamente. Tanto a deputado estadual quanto a deputado federal. E isso gerou um movimento do eleitorado à época, buscando exatamente a eleição de determinadas lideranças políticas, que procuraram fazer o seu melhor trabalho possível. Mas do ponto de vista prático e concreto, as pessoas não perceberam o impacto disso, a transformação no sentido mais amplo, que possivelmente as motivou a votar de forma concentrada em candidatos locais. E nós tivemos um ou outro candidato eleito ao longo desse período, mas assim, essa grande transformação que a nossa cidade, a nossa região espera, a gente não conseguiu viabilizar, por motivos diversos. Houve crises econômicas, crises políticas. O estado do Rio, então, é uma verdadeira montanha-russa. No momento, você tem recursos que foram arrecadados com a venda das ações da SEDAI, você tem investimentos, muitas vezes de caráter eleitoreiro, sendo feitos às vésperas da eleição, catapultando prefeitos e vereadores, e pouco tempo depois o estado volta para um regime com grandes dificuldades financeiras, inclusive sob regime de recuperação fiscal. Recentemente conseguiu uma renegociação para ir para o Propag, enfim. Então essas transformações negativas que vão acontecendo ao longo do tempo, elas vão gerando uma insatisfação, um cansaço. Mas assim, você tocou num ponto essencial. Não há espaço vazio. Se alguém não ocupar aquele espaço, alguma outra pessoa ocupará. O nosso eleitorado, do ponto de vista local, ele equivale aí a 150, 160 mil eleitores. Nós teríamos condições de eleger 2 a 3 deputados estaduais e talvez até 2 federais, se votássemos de forma concentrada. Não é isso que acontece, acaba pulverizando, e ao longo das últimas eleições nós tivemos dificuldade de eleger deputados federais, deputados locais, deputados estaduais aqui na região, em tanto Nova Friburgo quanto região. Isso acaba gerando uma perda de representatividade. Você, ao não estar presente onde ocorrem os grandes debates, onde ocorrem as grandes decisões, você acaba tendo uma perda de representatividade que dificulta esse diálogo. Do ponto de vista do eleitor, eu vou falar por mim. Eu, aos meus 18 anos, em 1989, eu iniciei a minha participação cívico-eleitoral votando. Desde então, até 2024, eu votei em todas as eleições, para todos os cargos, acertei muitas vezes, errei outras vezes, e sempre procurei aprender com as minhas tomadas de decisão. Eu não considero que seja útil à sociedade a abstenção, evitar o voto. Eu acho que você precisa votar, decidir, escolher votar, e se o candidato ou a candidata que você optou não fizer um bom trabalho, você muda na próxima eleição para um outro nome, enfim. E, fundamentalmente, acompanhe o trabalho que está sendo realizado. Hoje nós temos as redes sociais, que talvez seja um elemento também que tenha mudado esse modelo tradicional da política, porque hoje o eleitor ele tem um contato muito rápido com a informação, até mesmo com a informação enviesada ou com a desinformação, mas o fato é que você tem muito mais acesso à informação hoje, em especial os perfis oficiais das lideranças, para você poder acompanhar, interagir. Então é fundamental, porque é uma construção. Se nós pararmos para pensar, a nossa democracia é relativamente recente. Passamos por um processo de redemocratização, final dos anos 70, início dos anos 90. Então nós temos aí 40 anos de processo democrático ininterrupto, com algumas pequenas ameaças ou grandes ameaças que não se concretizaram. Exatamente. Mas o fato é que a gente precisa continuar acreditando, porque, como Churchill disse, a democracia é o pior de todos os regimes, exceto todos os outros. Se não me engano, foi o Churchill. Ou seja, Winston Churchill. O modelo que se encontrou para vocalizar a vontade popular foi o processo democrático, em especial nas democracias liberais. E nós precisamos aprimorá-lo, precisamos continuar votando, questionando os resultados quando eles não estiverem à altura das nossas expectativas, mas não abrirmos mão da participação. Eu, pessoalmente, acredito muito nisso. Mas o eleitor, de certa maneira, ele tem oferecido uma resistência muito grande em participar do processo. Até porque sua ausência é penalizada por uma multa de valor irrisório. A ausência traz mais transtornos na sua vida civil, digamos assim, com várias restrições, do que propriamente ao valor pecuniário.
do pagamento de uma multa que gira em torno de R$ 4,00, salvo engano. Mas o eleitor, caríssimo Marcelo, ele não consegue se convencer em participar do processo. Quando eu digo eleitor, não são todos, obviamente, não podemos generalizar. Mas as estatísticas mostram que as abstenções têm se tornado cada vez mais crescentes. E mais, existe também um grupo de eleitores que comparece por força de legislação, mas vota branco ou nulo, o que não contribui absolutamente em relação ao processo. E eu tenho sido insistente aqui, beirando a chatice, para que o eleitor compareça e vote. Faça a sua escolha, qualquer que seja, por candidatos genuinamente friburguenses. Você acredita que próximo das eleições propriamente dita, a possibilidade de se reverter esse cenário é maior, tipo seleção brasileira na Copa do Mundo? Questão complexa, né? Aliás, se a gente pensar na estreia contra Marrocos, o prognóstico não é nada positivo. Sem dúvida, pessimista. Eu acredito que esse nível de abstenção, voto nulo e branco, que está gerando em torno de 1/3, ele vai permanecer nesse patamar. Se a gente arredondar grandes números, a gente tem cerca de 150 mil eleitores, dos quais 100 mil votarão válido, votarão escolhendo determinados candidatos e candidatas. Então a gente vai continuar tendo essas perdas. Não acho que isso mude muito, até porque não tem muito tempo até lá. E aí, se a gente parar para pensar quais são os fatores que geram essa abstenção, o voto nulo, o voto em branco, são muitos, né? Se a gente pegar o noticiário nos últimos anos, nos últimos meses, muitas vezes você vota num candidato, por exemplo, para prefeito, com uma votação expressiva, alcança, por exemplo, uma reeleição, e pouco tempo depois aquilo se esvai e você começa a ver uma rejeição crescente, a sociedade reclamando que as demandas centrais não estão sendo atendidas. Aquelas características que anteriormente marcavam positivamente já não o fazem atualmente, acabam gerando um desgaste, questões administrativas que poderiam ser encaminhadas de uma determinada forma acabam não sendo. Enfim, e a gente vê, por exemplo, pegando casos concretos de Nova Friburgo, até porque como a gente atua na Secretaria Municipal de Educação, a gente acaba tendo contato com muitos profissionais, é impressionante o nível de adoecimento dos profissionais de educação, em especial aqui em Nova Friburgo, né? Muitos pedindo licença, passando por situações diversas, síndrome de burnout, enfim, uma área que você precisaria ter um acolhimento, um carinho, um afeto. Eu tiro pelo período, nós tivemos em 2 períodos críticos como secretário municipal de educação, e talvez o grande mérito tenha sido exatamente acolher os profissionais, para que eles pudessem se sentir em condições de realizar o melhor trabalho possível. Numa condição hoje de relativa normalidade, a gente ouve muitas reclamações, e isso vai reverberando, vai repercutindo. Você pega uma rede municipal que tem 3 mil profissionais, 20 mil alunos, enfim, isso acaba fazendo com que as pessoas lá na ponta percebam, né, um certo cansaço, uma certa dificuldade, enfim. Isso acaba se espalhando pelas diversas áreas. Então não é fácil você reverter esse pensamento, esse cansaço do eleitor. Um ponto interessante, Zuri, isso também tem a ver com a minha predisposição de... Esse é um bom termo, cansaço do eleitor. Isso. Eu tenho lido artigos sobre isso, inclusive. E o que falo agora tem a ver, inclusive, com boa parte dessa minha predisposição de colocar o meu nome como pré-candidato. Volta e meia eu encontro pessoas que me perguntam: Marcelo, você não vai voltar? Marcelo, você precisa voltar para o cenário político. Marcelo, você tem feito falta. Então, eu acho que essa reflexão a gente precisa fazer. De que forma as promessas da democracia não têm sido cumpridas. Aliás, tem um autor que eu cito também no meu livro, Norberto Bobbio, que fala sobre o futuro da democracia, e ele fala sobre as promessas não cumpridas. A democracia ela não pode ser vista como um ente abstrato. Ela precisa representar soluções concretas na vida das pessoas. E as pessoas, como eu falei anteriormente, elas vivem nas cidades. Então, tudo isso que existe de política pública a nível federal, estadual, precisa chegar ao território local, ao território regional, para que então a sociedade comece a perceber
que alguma coisa mudou. Você pega o exemplo aqui no governo do Estado, Zuri, uma votação expressiva em 2022 e o que a gente está passando nos últimos meses. Hoje nós temos um governador interino, desembargador Ricardo Couto, que tem feito um trabalho importante, já com mais de 3 mil exonerações, com uma perspectiva de mais 3 mil exonerações, fazendo um saneamento na máquina pública, algo que, se a gente olhar para trás de 2022, as pessoas não pensaram nisso quando fizeram a sua opção naquele momento do voto. Então é fundamental a gente aprofundar essa análise, e quem será candidato esse ano precisa ser porta-voz dessa esperança, dessa expectativa de mudança, de alteração no status quo, de vocalização da representatividade local e regional, mas também de trazer os recursos necessários para o desenvolvimento das cidades, não só da nossa região, mas do interior do estado como um todo. E aí, companheiro Marcelo, ilustre otimista tricolor, poderia ser? Expectativa positiva pós-Copa do Mundo, com a chegada do Hulk. Exatamente. Entre outras atrações. Também contribui para esta escassez de representação de nossa cidade, tanto na Alerj quanto na Câmara dos Deputados, a invasão dos candidatos forasteiros. Eleições anteriores mostram, e eu estou trabalhando nesse levantamento estatístico, que a maior parte dos votos válidos são obtidos por candidatos que eu chamo de forasteiros, em sua grande maioria, o que prejudicam, evidentemente, os candidatos genuinamente locais. Cerca de 2/3 dos votos válidos são obtidos por candidatos que só comparecem em nossa cidade junto com a Copa do Mundo a cada 4 anos. Como explicar este fenômeno, se é que pode ser assim chamado? É absolutamente surpreendente a relação que se encontra disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, uma ferramenta importantíssima para quem quer se aprofundar na matéria, inclusive para os próprios pré-candidatos, que mostram inúmeras estatísticas. E também uma relação nominal dos candidatos que obtiveram votos aqui em Nova Friburgo. Candidatos absolutamente desconhecidos, jamais vistos aqui pelas ruas da cidade, mas ainda assim conseguem subtrair votos que certamente irão faltar para os candidatos daqui e depois desaparecem, amigo. Complexo também, né, Zuri? Se parar para pensar, o Estado do Rio vai eleger 70 deputados estaduais e 46 deputados federais. Exatamente. Cada partido pode lançar o número de deputados mais um. Então, o partido pode lançar até 71 candidatos a deputado para estadual e 47 para federal. Você multiplica isso pela quantidade de partidos e todas as interligações que existem, né, entre as cidades, somos 92 municípios, você tem um quadro que já é complexo do ponto de vista da diversidade de oferta de candidaturas, né? Esse é um ponto. Você tem aqueles candidatos que mantêm seus redutos eleitorais, mantêm suas vinculações, seus grupos políticos ao longo do tempo, desenvolvendo projetos, então isso potencializa o resultado. Existem aqueles que chegam realmente de 4 em 4 anos, sabe-se lá como, para poder, né, cooptar determinados segmentos, enfim. E aí o que a gente precisa fazer? Enquanto nós não tivermos uma representação à altura dos interesses da nossa região, e aí quando eu falo região centro-norte, região serrana, região leste. Quando eu falo região leste, é a região de proximidade com o antigo polo petroquímico de Itaboraí, que hoje é o Complexo de Energias Boa Ventura, ali na região de Itaboraí, aquelas cidades vizinhas, outras regiões do estado. Se nós não tivermos essas representações identificadas claramente com as demandas locais e regionais, a gente passa desapercebido no que se refere à gestão governamental. Você não vai ter uma atenção e um foco da atuação do governo do estado, do governo federal, para essas questões associadas aí ao território. Então, essa é uma
perda que a gente acaba tendo, significativa, se nós diminuíssemos pela metade. Sem dúvida. Essa distribuição de votos para os candidatos forasteiros, para os candidatos locais, nós potencializaríamos a eleição de 2 ou 3 estaduais e até 2 federais. Infelizmente, não foi isso que aconteceu mais recentemente. Eu, pela minha memória, o momento em que nós conseguimos o melhor resultado eleitoral foi em 2006. Exatamente. Quando nós elegemos o Ney Rogério para deputado estadual e o Glauber ficou como primeiro suplente de deputado federal, tendo assumido um pouco tempo depois, quando o Bittar assume a Secretaria de Habitação na primeira gestão do então prefeito Eduardo Paes, hoje pré-candidato a governador. Depois dali, a gente teve uma eleição ou outra, mas não com aquela mesma pujança, aquele mesmo movimento, aquele mesmo engajamento da sociedade. Então é fundamental, aproveitando, né, parabenizar o papel dos veículos de comunicação nessa busca de uma nova mobilização, porque a gente tem que continuar tentando. Sem dúvida. Para que então a gente aumente o percentual de votos em candidatos locais, preferencialmente locais de Nova Friburgo, porque aí você tem também essa característica de representação regional. Até porque, Marcelo, tem um aspecto para mim que também faz muita diferença, porque o pré-candidato sendo eleito, a possibilidade do contato do eleitor com o futuro candidato ou com o futuro deputado é muito maior. Normalmente ele sabe onde aquele deputado mora ou trabalha, ou tem familiares, tem outras relações. Então esse tipo de contato fica muito mais favorecido, uma vez que suas excelências, suas futuras excelências, retornam às suas bases nos finais de semana. Então, essa oportunidade de contato corpo a corpo é muito maior, o que não acontece com suas excelências forasteiras, que só comparecem nos momentos de maior visibilidade. Então, o eleitor ele precisa também usar esse critério no momento da votação. Escolher candidatos que, conforme a sua brilhante apresentação pessoal no início, tenham um vínculo com Nova Friburgo. Caso contrário, o voto se perde, amigo. E os interesses da cidade também. Então, me parece que é óbvio. E aquela antiga e célebre frase, voto não tem preço, tem consequências. Exatamente, amigo. Isso é fundamental. Fundamental. E às vezes eu ouço, nenhum candidato me representa. São centenas de candidatos e candidatas. Precisa ser feita uma pesquisa, uma análise criteriosa para escolher da melhor forma, porque como você mesmo disse, Zuri, embora o convívio direto com o resultado seja de 4 anos, aquela repercussão pode durar 8, 10, 15 décadas, dependendo do que vier a acontecer. Por isso que eu falo que o Estado do Rio de Janeiro, com esse potencial incrível, infelizmente nós viramos motivo de chacota a nível nacional. Vergonha. De vergonha. Nacional. E a gente precisa buscar essa reversão, porque o potencial existe. Nós temos instituições de excelência, profissionais qualificados, temos uma trajetória importante no cenário nacional, temos algumas lideranças, talvez não sejam muitas, mas algumas lideranças com essa capacidade e essa envergadura política de recolocar o Estado do Rio de Janeiro nos trilhos rumo ao sucesso, rumo à plenitude do seu potencial. E aí precisamos fazer essa análise, porque daqui somente a 4 anos teremos novamente essa oportunidade. E, Marcelo, você me permite abordar um outro aspecto extremamente importante, que é a venda de um voto. A compra e venda de votos, que é um crime eleitoral. Não caia nessa pegadinha. Até porque, se você o faz, além de estar incorrendo em um crime eleitoral, você estabelece uma relação comercial entre seu voto e o candidato ou o pré-candidato, que termina no dia 5 de outubro. Esta relação, esse compromisso, tem validade até o dia das eleições. No dia seguinte, o contrato está encerrado. Então, ainda sob esse aspecto, reflita bastante, com calma, com tranquilidade, antes de promover a sua melhor escolha. E aí, caríssimo Marcelo, existe também um entendimento nos bastidores da política friburguense, que você também transita com facilidade,
que essas próximas eleições poderão servir de laboratório para 2028. Ou seja, determinadas pré-candidaturas colocam o seu nome à disposição do partido, o que eu entendo ser bastante interessante, passam pelas convenções, que começam agora no dia 20 de julho até 5 de agosto, têm seus nomes homologados, vão para a urna e recebem votos, e aí se estabelece um cenário para 2028. Face à pluralidade de candidatos que nós temos em Nova Friburgo, algumas pré-candidaturas também podem estar se utilizando desse artifício? Zuri, o movimento político é um movimento que acontece permanentemente. Se você olhar as eleições anteriores, 2006, me refiro a eleições estaduais e federais, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, parte dos candidatos posteriormente participou também do pleito municipal, fosse como candidato ou candidata a prefeito, vice-prefeito, vereadores. Então é uma possibilidade. Talvez não seja uma determinação, talvez não seja um objetivo, mas é natural no cenário político candidatos que venham a colocar os seus nomes, dependendo do resultado, possam ser habilitados ou a disputas legislativas ou a disputas executivas. Então essa é uma característica que fica também no cenário. E a dúvida que permanece, quantos candidatos haverá em 2028 a prefeito de Nova Friburgo? Teremos um quantitativo menor, a exemplo do que foi em 2024, ou teremos um quantitativo bastante significativo como foi em 2020, que, se eu não me engano, foi o recorde histórico, 16 candidatos. Exatamente. Tanto que o candidato eleito teve 22 mil votos, que numa eleição tradicional levaria esse candidato a ficar em terceiro lugar. Mas como pulverizou demais, com uma votação relativamente pequena, acaba conseguindo a própria vitória eleitoral. Na eleição seguinte, triplica a votação, uma votação estupenda, maior até do que a maior da história recente de Nova Friburgo, maior de todos os tempos, que tinha sido do Heródoto Bento de Melo, uma pessoa com uma vasta folha de serviços prestados. Em 2008 ele teve 53 mil votos. Então o candidato reeleito alcança 67 mil votos, 14 mil votos a mais do que a maior votação da história. E o que a gente tem percebido aí, um desgaste crescente, reclamações inúmeras em áreas diversas, enfim. Então todo esse movimento do eleitorado friburguense, no caso dessa análise que faço nesse momento, de alguma forma repercutirá nas eleições de 2028. Inclusive os nomes que se colocam hoje para a eleição de deputado estadual, de deputado federal, e nenhum deles é candidato. Todos somos pré-candidatos, porque, como você bem disse, as convenções se iniciam em 20 de julho. Pode ser que o cenário até lá mude, porque muitas vezes a listagem inicial é uma, a listagem final é outra, mas é um construto ao longo do tempo, né? É um processo evolutivo. Então, pessoas que vêm participando dos processos eleitorais dos últimos anos caminham numa determinada direção, outros numa outra direção, mas é algo que faz parte do momento político local, estadual, nacional, enfim, a gente precisa olhar isso com bastante atenção. Exatamente, para excluir os oportunistas. Esse é um ponto central, né? Pessoas que muitas vezes se dissociam da realidade e depois retornam, enfim. Então a gente precisa perceber quem que realmente está comprometido com a questão local, com a questão regional, com pautas que sejam de interesse da coletividade, não pautas de natureza pessoal. Enfim, acho que essa é uma atribuição, essa é uma prerrogativa exclusiva do eleitor e da eleitora. Sem dúvida. Caríssimo Marcelo, estamos já nos estertores do tempo. Estertores. Esse termo é sensacional. Eu sempre faço questão de usar. Meu dileto amigo. No final dessas entrevistas. E no dia 4 de outubro, teremos que promover 6 escolhas. A saber... Eleição complexa, né? Exatamente. Não exatamente nessa ordem, mas para presidente da República, governador do Estado, senadores da República, em que o Estado do Rio de Janeiro tem 2 cadeiras no Senado Federal, deputado federal e deputado estadual. Mas o cenário é complexo. Já abordamos aqui, durante a sua entrevista, a cruel realidade do Estado do Rio de Janeiro, em que os últimos 5 governadores foram afastados. O que é uma vergonha
para o estado do Rio de Janeiro, que já foi capital federal e continua sendo o centro cultural do país. Precisamos refinar melhor as nossas escolhas, analisando assim sucintamente o cenário conjunto, incluindo-se aí eleições para presidente da República, para o governador do estado, ou seja, poderes executivos. A situação também é bem complexa. Complexa, multifacetada. Muito bom. E que requer muita atenção, muita serenidade, muito equilíbrio por parte do eleitorado. No que se refere ao estado do Rio de Janeiro, eu venho citando em alguns encontros que faço que nós perdemos oportunidades importantes, em especial no ano de 2018, quando nós tínhamos uma candidatura ao governo do estado com uma personalidade de expressão relevante no cenário político, inclusive alcançou por 4 mandatos a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e como vice, uma pessoa bastante ligada aqui à nossa região. E do nada surge um outro nome, um vento que eu não sei exatamente de onde surgiu, que culmina com uma eleição surpreendente. Teve isso. Para os fluminenses foi péssimo, para os cariocas foi excelente. Sem dúvida. Porque posteriormente essa mesma liderança acaba alcançando novas eleições, enfim. E posteriormente, em 2022, o vice desse que tinha sido fruto desse vento ganha no primeiro turno. E o que a gente está vendo nos últimos meses é reflexo exatamente dessas escolhas. Caos total. Que precisam ser respeitadas porque é a soberania do eleitorado, mas que não podem deixar de ser objeto de análise, de reflexão, para que nós tenhamos condições de uma tomada de decisão à altura dos desafios que o Estado do Rio enfrenta. A nível federal, a gente ainda vê uma polarização bastante relevante, mas com mudanças significativas aí nas intenções de votos nas últimas semanas, por conta do noticiário, das situações que têm vindo à tona. O fato é que nós precisamos pensar no PNF, que é o Partido de Nova Friburgo, no PRCN, Partido da Região Centro-Norte Fluminense, e no PRS, Partido da Região Serrana. Esses são os partidos que devem reger a nossa atenção, o nosso foco, e buscarmos as melhores lideranças que estejam à altura do apoio, do suporte, do aporte de recursos para levarmos todos o interior do Rio de Janeiro a um fortalecimento que faça com que nós estejamos na mesma condição que outros estados da federação. Nenhum estado se fortaleceu somente na capital, na região metropolitana. Os estados mais desenvolvidos do nosso país são exatamente aqueles que fortaleceram o seu interior. E nós teremos condição, a partir das nossas escolhas, de caminhar nessa direção de uma reversão desse quadro dantesco, usando uma palavra muito comum ao nosso amigo Zuri Maurer, que a gente vem enfrentando no Rio de Janeiro. Marcelo, ilustrando a sua análise, a sua precisa análise, o Estado de São Paulo é responsável por 50% da economia nacional. E o interior do Estado de São Paulo é responsável por 50% dessa produção. Por isso que o interior do Estado de São Paulo é tão pujante. Porque o interior é valorizado, é atendido e, sobretudo, é incentivado nessa cadeia produtiva, que é um termo bastante utilizado. Caríssimo Marcelo, agradecendo aqui a gentileza deste generoso presente em que a nossa querida Luluzinha, nossa anjo da guarda na operação, nesse momento, promove um take em que você aborda aspectos relacionados à educação para a democracia, ressignificando os legislativos municipais. Excelente obra literária que pode ser encontrada de que maneira? Na Amazon a gente tem essa obra à disposição, diretamente comigo, com o objetivo da gente estimular esse debate. É fundamental que os parlamentares de todos os níveis, além de exercerem as funções legislativa, fiscalizatória, de busca de recursos, também sejam pessoas que estimulem o debate democrático, o debate salutar, com base em informações verdadeiras, compreendendo, que a construção coletiva depende do respeito às opiniões alheias, o que nós perdemos um pouco nos últimos anos. Sem dúvida. Por derradeiro, quem quiser manter contato contigo, como deve fazê-lo? Temos o nosso Instagram, @Marcelo Verli, temos o nosso WhatsApp há muitos anos,
Antes mesmo de existir o WhatsApp. Exatamente. Porque tem a galera que troca de telefone quando ganha eleição. 22-99917-5577, 22-99917-5577. Ou @Marcelo Verli. Ou @Marcelo Verli no Instagram. Estou lá no LinkedIn também, Marcelo Verli. Nessas redes todas. Você é multiplataforma, amigo. Isso. Omnichannel. Muito bom. Aqui, foi um grande prazer, uma satisfação pessoal, até por conta da nossa relação de amizade, tê-lo aqui conosco. A sua didática é muito interessante para uma entrevista, porque você aborda as questões com bastante, digamos, simplicidade e, sobretudo, racionalidade. O que, para quem está assistindo, faz muita diferença. Lhe estimo sucesso e sorte no seu desafio. Que Deus lhe abençoe, proteja, ilumine. E após as eleições, convidaremos os eleitos a retornarem ao programa Cidade Real. E como também fiz esse convite aos anteriores, queremos tê-lo a partir dessa data. Muito obrigado, Zuri, pela oportunidade. Agradecer a toda a equipe Zoom, agradecer aos amigos e amigas que nos acompanharam até esse momento e permaneço à disposição. Servir sempre é um dos nossos lemas. Sempre. Encerramos aqui definitivamente a nossa entrevista, colocando esse chapéu bastante pitoresco, sensacional, ao término desta gravação, tendo a certeza que levamos até você informação com opinião, para que você analise, compare e forme a sua própria opinião, buscando sempre o seu melhor voto, a sua melhor escolha por Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem, fiquem bem e até a próxima edição.